tema da minha mensagem hoje é o primeiro concílio da igreja, o que nós vemos aqui em Atos, capítulo 15. Você pode acompanhar comigo? Atos 15, versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros, de novo, os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. Qual é o assunto? Os irmãos devem lembrar o contexto. Alguns falsos irmãos estavam ali dizendo que era necessário para a salvação fé em Jesus Cristo mais alguma coisa. No caso, estavam falando sobre a circuncisão e a observância da lei de Moisés. Este é o assunto. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. E havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: Irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Até aí tá bom, o restante a gente vai lendo no decorrer da mensagem. Olha para cá, por favor. No versículo 5, a Bíblia vai dizer que certos indivíduos ou certos homens, eles começaram a introduzir falsas doutrinas na igreja recém-convertida de Antioquia. Eles estavam colocando justamente a questão da justificação pelas obras em complemento à justificação pela fé, dizendo assim: é necessário sim que se creia em Jesus Cristo, mas é necessário também mais algumas coisas. E no caso, era a circuncisão, o corte ali do prepúcio e a obediência ali da lei de Moisés também. E é interessante eu e você percebermos que Paulo e Barnabé, eles não aceitam essa demanda. Diz a Escritura que eles discutem, brigam por conta desta verdade. Então esse papinho de que, fulano lá fala A, nós falamos B, fulano fala C, o que importa é o amor. De jeito nenhum. Eles brigam por causa da sã doutrina, porque eles sabem que isso vai interferir diretamente, não apenas no comportamento externo, mas em relação à salvação. Então eles de fato compram essa briga e brigam feio em defesa do Evangelho, porque eles criam desta forma. Mas como esse assunto ele, de fato ele trouxe uma dúvida genuína para aqueles cristãos de Antioquia, porque a igreja de Antioquia era formada basicamente de gentios, e eles ficaram na dúvida: calma aí, veio Paulo e Barnabé e disse agora vieram outras pessoas também de Jerusalém e disseram que é necessário também fazermos mais alguma coisa. Quem está certo? Eles brigam por causa da doutrina, mas levam este assunto a Jerusalém, onde estão os demais apóstolos, os presbíteros, e ali então eles vão deliberar, formado de fato o primeiro concílio da igreja para deliberar a respeito deste tema. E o objetivo de fato era esclarecer doutrina, para quê? Para que acabasse as controvérsias e a paz fosse promovida. Este era o objetivo deste concílio aqui, e seria discutido basicamente isso. É necessário que os gentios, quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Hoje seríamos nós. Nós não somos judeus, nós éramos o povo gentílico até o Senhor nos escolher. E a pergunta que eles precisavam responder, o assunto que eles precisavam resolver é necessário que os gentios se submetam aos ritos judaicos para que eles sejam salvos também? Seria necessário o sacrifício de Jesus Cristo mais a circuncisão e a obediência da lei de Moisés? Qual deveria ser a base da comunhão entre judeus e gentios? Eu não vou conseguir explicar tudo nesta mensagem hoje, se Deus quiser termina semana que vem, mas como eles uniriam judeus e gentios na mesma congregação, sem que houvesse discussões, problemas, para que todos pudessem de fato cultuar e servir o mesmo Deus? Era este o imbróglio que eles estavam passando, e é isso que eles estavam discutindo. E é óbvio que isso aqui vai ter uma aplicação totalmente prática em nossas vidas. Por que eu digo isso? O que fazer quando pessoas de outras religiões, outras culturas, outros costumes, de repente caem de paraquedas na nossa comunidade local? E aí? A gente fala, agora você não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais aquilo outro. O que nós temos base para falar que é bíblico e o que não tem? Essa era a dúvida que eles tinham, e é basicamente isso aqui que eles vão desenvolver no decorrer do capítulo 15. Então eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor. Primeiro, o objetivo do concílio era preservar
a unidade da igreja. Versículo 6, novamente, vai dizer assim: os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. Você vê aqui presbíteros ao lado dos apóstolos. O que era um presbítero? Presbítero, pastor e bispo são termos intercambiáveis na Escritura. É a mesma função, é aquele que dirige a igreja, é aquele que lidera a igreja. Para nós hoje, talvez o termo mais fácil de se entender seria o pastor. Reuniu os apóstolos e os pastores, presbíteros e por aí vai. Eles se reuniram, por quê? Os apóstolos e os presbíteros? Porque aqueles presbíteros seriam a continuidade da liderança da igreja, visto que não há sucessão apostólica. Os apóstolos não consagraram outros apóstolos, eles consagraram presbíteros, líderes, para que continuassem a liderar a igreja. Portanto, não existe sucessão apostólica. Esse papo de que, olha, Pedro é o primeiro papa e apóstolos vivos hoje, mentira. Se você conhece um apóstolo vivo, ele é um mentiroso ou ele não sabe o básico da doutrina do evangelho, o básico, porque o que a Escritura diz de fato é que não há sucessão apostólica. Por isso, apóstolos e presbíteros aqui, tanto é que no final do primeiro século já nem havia mais apóstolos vivos, e o grande objetivo era de fato preservar a unidade da igreja, não era dividir a igreja. Você imagina, eles dividindo ali, logo no comecinho, uma cisão, e então, igreja cristã dos gentios, igreja cristã dos judeus, não tem lógica, a igreja é uma só, então eles querem pacificar. O que precisamos fazer para que o povo permaneça unido? Porque a igreja sempre se reuniu como um todo, homens, mulheres, velhos, jovens, crianças de peito, sabia? Na reunião solene era todo mundo junto. Essa divisão por faixa etária é novidade. Olha, culto dos adultos, depois você tem o culto da família, depois você tem o culto dos jovens, depois você tem o culto dos adolescentes, depois você tem o culto kids. Essa divisão nunca houve na Escritura. Hoje em dia, eu vi anteontem, estão abrindo a primeira igreja kids, sabia? Igreja kids, ou seja, uma salinha grande. E o pastorzinho lá, o rapazinho já salafrário desde pequeno. Falei, gente, mas não é isso, a igreja deve ser uma só. É tão certo? Acho que eu coloquei ali, põe por favor. Joel capítulo 2, versículo 15, olha o que vai dizer a Escritura: tocai trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciãos, velhos, reuni os meninos, as crianças de peito, saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. É todo mundo. A reunião solene é todo mundo cultuando a Deus. E a questão aqui era, judeus e gentios, mesmo sendo diferentes, com costumes totalmente diferentes, eles devem louvar, engrandecer e cultuar a Deus unidos na igreja. E eles estavam tentando ver um meio termo para que de fato não houvesse essa cisão, essa divisão. E o que foi que esse primeiro concílio da igreja cristã fez, serve de base para mim e para você, porque as coisas que nós vemos em Atos, no começo da igreja, elas guiam a igreja cristã durante toda a sua existência. E se nós queremos um parâmetro de como a igreja deve agir, Atos nos oferece referência para quase tudo o que se deve fazer. Ah, pastor, mas os tempos são outros, ali a cultura era outra, sim, mas os princípios, eles não mudam, eles continuam exatamente o mesmo. E aqui nós temos uma aplicação de suma importância na nossa vida, sabe por quê? Aqui já começa com algo crucial, e veja o que esses homens fizeram. Logo no início, eles rejeitaram aqueles que diziam que para ser salvo, era necessário fé em Jesus Cristo, mais alguma coisa. Esta foi a primeira discussão da igreja e isso foi rejeitado. Eles disseram, não precisa. No decorrer do capítulo 15 você vai ver, eles de fato ratificam, confirmam isso. É apenas fé em Cristo, nada de acréscimos. E isso serve como base para nós. Portanto, tudo aquilo no decorrer dessas centenas de anos, desde Atos, todos aqueles que tentaram colocar algum acréscimo à fé em Jesus Cristo, todos esses devem ser rejeitados. E os apóstolos brigaram por causa disso, porque nós iríamos aceitar? De jeito nenhum. Ao ouvirem Paulo e Barnabé, os apóstolos e os presbíteros concordaram e disseram, realmente, não deve haver acréscimos. Portanto,
Não caia nessa cilada de que é necessário Jesus mais circuncisão, Jesus mais festas de lua nova, Jesus mais sábado, Jesus mais intercessão dos santos, Jesus mais Maria. Não, eles brigaram por causa disso. Negativo. Apenas a fé em Jesus Cristo. Portanto, tudo no decorrer da história que se levantaram dizendo fé em Jesus mais alguma coisa, você deve rejeitar. Você consegue perceber que isso é uma implicação totalmente prática em nossa vida? Nós vivemos isso. Um exemplo que por vezes eu dou aqui é os adventistas do sétimo dia. O adventismo, ele diz, é necessário fé em Jesus Cristo, mas se você não guardar o sábado, já era. Consegue ver que é o mesmo acréscimo? A diferença é que eles estavam acrescentando a circuncisão. Os adventistas do sétimo dia acrescentam o sábado, mas é a mesma coisa. Não só isso. Esse texto aqui eles costumam usar bastante, Tiago 2, versículo 10 e 11. Eu já vi muitos usarem. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Eles costumam citar essa passagem de Tiago dizendo assim, o que adianta você guardar todos os mandamentos e falhar em apenas um? É verdade, Tiago vai dizer, se você errar um mandamento, você é réu de toda a lei. E sempre eles aplicam de que maneira? Do que adianta você não matar, você não roubar, você não adulterar, se você não guarda o sábado? O que adianta guardar todos os mandamentos e esquecer de um? Aí eu pergunto, quem consegue guardar todos os mandamentos? Quem consegue não mentir? Óbvio, né? Não se deve ter o hábito de mentir, mas quem pode dizer que nunca contou uma mentirinha? Quem consegue não cobiçar? Quem consegue, por vezes, não ter um pensamento errado, impuro? Porque tudo isso é pecado. Como assim? Quem consegue guardar todos os mandamentos e não guardar o sábado? O sábado, eu sempre digo, é o mandamento mais fácil. Presos guardam sábado. Acamados guardam sábado. Doentes guardam sábado. Desempregados guardam sábado. É o mais fácil. Mas quem pode dizer que consegue guardar os mandamentos? Ninguém. Mas eles teimam em dizer, fé em Jesus, mas o sábado. Da mesma forma o catolicismo. Jesus, sim, Jesus. Mas tem que crer em Maria também. Porque Maria aponta para Jesus. Não, você não precisa da intercessão dela. Ela foi uma excelente pessoa, um exemplo de mulher a ser seguida. Todavia, está morta como uma irmã em Cristo que nós veremos na ressurreição dos santos. Ponto. Não pode ouvir orações. Não pode interceder por nós. É isso que a Escritura diz. E a justificação pela fé, ela vai em oposição à justificação pelas obras. Porque as obras, elas não são uma condição para a salvação. Mas a obra, ela é um resultado por ter sido salvo. Se fomos alcançados pela graça do Senhor e fomos salvos, a consequência dessa salvação ter nos alcançado são as obras, mas não são as obras que nos encomendam a Deus. Paulo e Barnabé, eles brigam por isso, se não abriram mão de jeito nenhum. Os apóstolos também seguiram e disseram, fujam de todos aqueles que colocam acréscimos à fé. Isso serve para hoje também, com toda certeza. Segundo princípio, o parecer de Pedro. Na reunião do concílio, Pedro, ele é o primeiro a se levantar e a falar, como nós lemos aqui, versículo 7. E havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhe, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Ou seja, é Pedro quem começa falando. Isso aqui serve para mostrar para mim e para você que, de fato, decisões doutrinárias, elas não devem ser tomadas de formas unilaterais, de forma papal, mas sempre de forma colegiada. É notório que Pedro aqui, ele toma a palavra, mas ele não decide as coisas sozinho. Há um corpo de liderança. Isso significa que não há um líder? Não, há um líder, mas também há um corpo de líderes. É por isso que nós vemos aqui apóstolos e presbíteros. A liderança reunida junto, deliberando a respeito de algo. Porque se nós somos refém de apenas um líder, essa pessoa é falha. A possibilidade de um errar é muito grande. Agora, quando há um corpo de liderança, quando há presbíteros, pastores, mais autoridade, é mais difícil. Pode todo mundo errar? Pode, mas é mais difícil. Por isso, de fato,
a liderança ideal é essa daqui, uma liderança plural. E Pedro, o que tudo indica a Escritura, que de fato ele era ali o líder dos apóstolos, mas o que dá a entender que Tiago aqui também era o líder da igreja de Jerusalém. E veja, Pedro fala, depois diz a Escritura que Paulo e Barnabé testemunham, depois diz a Escritura que Tiago vai falar, depois todos eles chegam num consenso, todos tiveram que concordar. Pedro começa, Deus me escolheu entre vós, mostrando que, olha, vocês lembram que a pregação aos gentios, que é o tema em debate aqui, a união dos gentios à igreja, ela começou através de mim, e de fato foi isso que aconteceu lá em Atos 10, Pedro vai à casa de Cornélio, prega para ele e a família se converte, então a porta aos gentios é aberta, então começa, e o que Pedro está dizendo aqui é, o que eu preguei a eles, no início da mensagem aos gentios, eu não preguei a justificação pela fé em Jesus Cristo, mais a circuncisão, mas apenas a justificação pela fé, somente a fé, esta é a condição, consegue ver? A reforma protestante, sola fide, só a fé, só a fé e mais nada. E qual a prova de que isso era verdade? De que a não observância da lei de Moisés, olha, eu não observo a lei, eu posso ser salvo mesmo assim? A prova que isso é verdade é o que Pedro diz aqui no versículo 8, os gentios também foram salvos, sem obedecer à lei de Moisés. Olha o que vai dizer o versículo 8, acompanhe comigo, por favor. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Ou seja, nós, que tínhamos a lei como guia, recebemos o Espírito Santo. Os gentios, que não tinham a lei de Moisés como guia, também receberam o mesmo Espírito Santo. Então, a salvação não tem a ver com a observância da lei de Moisés, mas é pela fé do Filho de Deus. Paulo vai depois em Gálatas 3 dizer a mesma coisa. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isso que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Como? Vocês receberam o Espírito Santo de que jeito, Gálatas? Pela observância da lei ou pela fé, quando vocês ouviram a mensagem? Versículo 9, depois ele ainda completa, né? E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Ou seja, da mesma forma que Deus trata os judeus, Ele trata os gentios. O coração é purificado, é pela fé no Cordeiro. O que Jesus fez, de fato, foi remover o jugo da lei, aquele peso que estava sobre eles. Como Pedro diz aqui no versículo 10, agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Ou seja, vocês estão querendo que eles obedeçam uma lei que vocês não obedeceram. Vocês caíam constantemente nesses mandamentos, e vocês querem impor esse jugo pesado, este fardo. Isto é tentar a Deus. Vocês não devem fazer isso. A lei basicamente servia para duas coisas. Primeiro, ela mostrava o caráter de Deus, porque quando nós lemos, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não minta, é porque o nosso Deus não faz essas coisas. Então a lei, ela mostra como é o nosso Deus. Mas o segundo motivo da lei, o segundo objetivo dela, talvez seja para mostrar para todos nós que é impossível obedecermos a ela por completo. Impossível obedecer a lei. Você acerta aqui, mas dá uma derrapada aqui. Você conserta esse lado, escorrega aqui no meio. Quem pode dizer que pode ser salvo pela observância, pela obediência dos mandamentos? Ninguém. Ninguém. Quem que pode dizer que nunca pecou? Porque Tiago vai dizer que um pecado nos torna réu de toda a lei. Quem pode dizer que, pastor? Estou tranquilo. Absolutamente ninguém. Tanto os judeus como os gentios são salvos pela graça, é o que Pedro diz no versículo 11. E o que Pedro sugeriu ao concílio não era abolir a lei, porque os princípios morais, eles são eternos. Vivemos na era da graça, então você não precisa mais obedecer os mandamentos de não matar, não adulterar, não roubar? Esses princípios são eternos. E o que Pedro está fazendo objeção é tomar os ritos e as dietas judaicas como pré-requisito para a salvação não deve ser aceito em época alguma, por povo nenhum. Impor esses costumes é tentar a Deus. Não há dois métodos de salvação. Não é assim, como eu durante muito tempo aprendi. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei.
pela obediência dos mandamentos. No Novo Testamento, são salvas pela fé no Cordeiro Jesus Cristo. Nunca houve dois métodos de salvação, foi sempre um. A diferença é que no Antigo Testamento, a salvação era pela fé no Cordeiro que viria. Por que você acha que aquele cordeirinho era sacrificado 2 vezes por dia no culto? Aquele era o símbolo de um cordeiro que viria. Ou seja, aquelas pessoas eram salvas mediante a fé de que um dia vai vir o Cordeiro de Deus. Nós, no Novo Testamento, sabemos que o Cordeiro já veio. Então, se o povo do Antigo Testamento cria no Cordeiro que viria, nós cremos no Cordeiro que já veio. A diferença nossa para eles não é a forma de ser salvo, mas é o espaço que nós estamos no tempo. Eles estão antes do Cordeiro e nós depois do Cordeiro, mas a salvação sempre foi a mesma. E terceiro e último para encerrar, o parecer de Tiago, versículo 13, acompanhem comigo, por favor. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Aqui ele vai estar Amós. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais se invoca o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Veja que interessante, versículo 19 também. Por isso, penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus. No versículo 12, primeiro, vai falar que Paulo e Barnabé, eles testemunham aquilo que Deus tinha feito através das mãos deles. Provavelmente eles relatam, né, tudo aquilo que aconteceu, quando Paulo diz para Elimas, o mágico, servo do diabo, vai ficar cego. Eles relatam as pessoas que foram curadas, e principalmente aquelas muitas pessoas que foram convertidas. Mas nós vemos aqui que do versículo 13 em diante, Tiago toma um posicionamento. Ele diz: olha, Pedro está certo. Exatamente o que ele disse. Este Tiago aqui, só um parênteses, este Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo já tinha morrido bem no comecinho. Este Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo, que não cria nele quando ele era vivo. É esse que liderava a igreja de Jerusalém. Tiago, aqui ele está concordando com Pedro, no versículo 14, no versículo 15. Pedro está certo. Só que no versículo 16, ele introduz um elemento novo. O que ele faz? Ele cita a Escritura. Ele cita a profecia. Ele cita Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Ou seja, a conversão dos gentios, como Pedro, Paulo e Barnabé testificaram, é nada mais, nada menos que o cumprimento da profecia de Amós. Não é nada novo, os gentios serem incluídos na igreja. A promessa já estava lá atrás. Reconstruirei a tenda de Davi. E só para você entender o contexto aqui, é importante você entender o contexto. Qual era o contexto? Reconstruirei a tenda de Davi. Quando o reino de Judá, o reino sul, ele foi levado como cativo para a Babilônia, desde aquele período, eles nunca mais tiveram rei. Mesmo depois do exílio babilônico, eles ficaram sem rei. Mas havia essa profecia aqui de que Deus um dia levantaria algum rei da descendência de Davi que restauraria o tabernáculo caído de Davi. E o que Tiago está dizendo? Essa profecia se cumpre com a ressurreição de Jesus Cristo. Assim, quando Jesus Cristo é ressurreto, ele chama para si, para serem seus súditos, não apenas os judeus, mas também os gentios. Ou seja, aquela promessa feita através de Deus pela boca de Amós é cumprida aqui. Por isso que o Espírito Santo que foi derramado aos judeus também foi derramado a eles. A inclusão dos gentios, ela não era uma ideia posterior de Deus, mas sempre existiu. Basta você ler o Antigo Testamento, não é algo novo. E para encerrar, olha, algumas coisas bem práticas na nossa vida. Veja que é um assunto sério isso daqui, e até então um pouco complexo para eles ali, porque se você já leu a carta aos Gálatas, você vai ver que, por exemplo, tem uma discussão sobre isso, e você vê Paulo repreendendo Pedro, porque Pedro estava meio duas caras. Pedro estava com os judeus, estava com os gentios, Torresmin, Coca-Cola, apareceu os judeus, sai de perto. Aí Paulo, o que a senhora quer sair, Pedro? Você é um perto deles, e outro, há até uma disputa teológica aqui para saber se a carta aos Gálatas foi escrita antes ou depois do Concílio de Jerusalém, né? Há duas vertentes aí, mas não dá tempo de entrar nesse assunto. Mas vejam,
decisões doutrinárias, elas devem ser decididas com base na Escritura. Você percebeu que Pedro falou, Paulo e Barnabé testemunharam, mas o consenso veio quando Tiago citou a Escritura. Amós diz isso aqui. Então é nesta linha que nós vamos andar. É por isso que nós, cristãos protestantes, nós preferimos o sola Escritura, somente a Escritura, do que a tríplice fonte católica que acredita na Escritura, no magistério e na tradição. Na verdade, eles dizem isso, mas qualquer controvérsia que há à Escritura é a primeira a ser colocada de lado. Eles preferem o magistério e preferem a tradição. Por isso que eles mesmos dizem com razão. Se para você tudo tem que estar na Bíblia, você não é católico, você é protestante. E é por isso que nós somos protestantes, porque a nossa base é a Escritura. Porque nós sabemos que a Escritura é a palavra de Deus infalível. Tradição oral, gente, é telefone sem fio. Já brincou na escola, telefone sem fio? É a mesma coisa. Não se pode fazer doutrina com base naquilo que um falou. A gente não sabe como que chega. Agora, quando você toma como corpo de doutrina, como centro da doutrina da igreja, a Bíblia, a possibilidade de errar é bem menor. Por isso que nós acreditamos que a Escritura ela deve ser a base. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática. E mesmo dentro do cristianismo, mesmo dentro aqui da nossa fé, nós devemos lembrar que tem pessoas que de fato desacreditam de tudo, de divisões, de sonhos. A Escritura cita isso. Eu sei que tem muitas pessoas que levam para o extremo, tudo que sonha pensa que é Deus. Sonhei. Na internet o pessoal direto manda, pastor, sonhei com tal coisa, o que é? Eu falo, não tem ideia. Não sei. Você sonha, o problema é meu, sou Daniel não para resolver as coisas. Vai perguntar. O pessoal coloca a gente em cada enrascada, Uma vez uma moça, ela falou para mim, que estava com um filho doente. Pastor, meu filho está doente, eu tive um sonho, e o médico falou que tem que operar, mas no sonho ele morria, o que eu faço? Eu falei, não tenho nem ideia, irmã. Eu vou falar alguma coisa? De jeito nenhum. Irmã, eu vou orar para Deus mostrar para você, mas se vira com Deus aí. Eu não posso, não tem como eu falar nada em relação a isso. Mas mesmo dentro do cristianismo, devemos lembrar que sonhos, visões e experiências, porque experiência cada um tem um. Essas coisas não são bases doutrinárias. Experiência serve para você. Pastor, estava orando um monte, chorei, e vi isso aqui, e joia. Você não pode pegar isso e fazer a doutrina de que, olha, quando Deus fala com você, você tem que ir a um monte, determinado lugar, chorar e depois o graveto se mexer. Não podemos. A sua experiência, e ela é válida, mas é válida para você. A sua experiência, o que você viu, sua visão, o seu sonho, não deve funcionar como base para a doutrina da igreja. Só a Escritura, sempre. E este é mais um motivo, por exemplo, porque nós rejeitamos o Adventismo. Porque uma das muitas heresias do Adventismo, qual é? Ellen White teve uma visão. E nessa visão ela viu os mandamentos com uma ênfase no quarto mandamento, o sábado. Então, está vendo? O pessoal esqueceu o sábado. E eles só falam do sábado, que o sábado é necessário para ser salvo. Não vamos aceitar esse tipo de coisa. Quando Lutero ele foi intimado a se retratar pela Igreja Católica, ele disse algo que eu e você devemos tomar de fato como verdade em nossa vida. Claro, Lutero teve muitas falhas, mas ele, quando foi intimado a se retratar de crer apenas na Escritura, apenas na palavra de Deus, de dizer que a igreja estava indo para um caminho errado, porque o objetivo de Lutero não era abrir uma outra religião, fundar uma outra religião. O objetivo de Lutero como monge católico era mostrar, olha, vocês estavam no caminho certo, mas nós nos desviamos, precisamos voltar para o caminho. Este era o objetivo. Só que como os papas, os cardeais, não quiseram reconhecer o erro e voltar para o caminho, melhor excomungar Lutero. Amputa ele, problema resolvido. Mas ele, quando foi, de fato, ali intimado a se retratar a favor da Igreja Católica, ele disse o seguinte, põe ele, por favor, Samuel. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Olha o que ele diz.
a menos que eu seja convencido pela Escritura e pela razão. Eu fiz recentemente uma série sobre os dogmas de Maria, e até hoje os católicos estão me xingando lá nas redes sociais. E eu sempre digo a eles o seguinte, e eu mostro lá, né, a Assunção de Maria. Não há nenhum padrão, não há nenhuma referência bíblica para isso. Nenhuma. Maria é sempre virgem. Nenhuma referência bíblica para isso. Nenhuma. E eu digo mais. Veja, no casamento há um mandamento da relação sexual. 1 Coríntios 7 diz que é dever da mulher para com o marido para com a esposa. O Antigo Testamento diz que é um dever dos casados dar ao outro o que lhe é devido. E eu fiz a seguinte pergunta: vocês dizem que Maria foi sempre virgem. Se Maria foi sempre virgem e casada, ela pecou porque ela não deu a José aquilo que lhe era devido. E se ela pecou, acaba de ruir um pilar de vocês, Maria sem pecado. Agora, se vocês afirmarem que Maria não teve pecado, então ela teve relações com seu marido, o que é normal dentro do casamento, o que rui o outro pilar de vocês. Sempre virgem, vocês escolhem. Só que daí, eles xingam, e xingam, e xingam. 2000 anos de magistério, mas veio o pastor iluminado de Pindamonhangaba. Que cidade é essa? Expor a verdade para a gente. Eu sempre respondo dessa forma, com o máximo respeito, me esforço. Assim, olha, convença-me, pela Escritura e pela razão, e eu mudo. Eu volto a ser coroinha de onde eu vim. Não tem problema com isso. Eu volto para o catolicismo, onde eu estive 21 anos da minha vida. Eu ponho a minha batina outra vez, literalmente. Convença-me, pela Escritura e pela razão, mas eles não fazem isso. A Escritura é o nosso parâmetro. A Escritura é o nosso guia. O que passar dela, como o próprio Lutero disse, ainda que faça chover milagres todos os dias, deve ser rejeitado. A Escritura deve ser a única regra de fé que eu e você temos. Ela deve guiar a minha e a sua vida. Amém, meus irmãos?